E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites aí para a Loteca 1194. Tomar muito cuidado que teve alteração nessa grade aqui da Loteca 1194 em duas partidas, né? Se comparada com a primeira grade aí que as loterias caixas soltou, né? Então, sem enrolação, nós já vamos direto aí para esse vídeo. Vídeo 1 sobre a Loteca 1194. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, trago boas informações aqui pra gente dar aquela refinada e tentar chegar aí nos 14 pontos. Então, sem enrolação, jogo 1, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O que eu trago aqui de informação? Que o último jogo aí do Atlético Paranaense foi fora de casa contra o Operário, empate em 2-2. Jogando em casa, venceu o Atlético por 1-0 e o outro jogo em casa venceu o Brusque por 1-0. O Atlético Goianiense está vindo de uma derrota em casa para o Goiás por 2-1. Fora de casa perdeu para o América por 2-1 e em casa empatou com o Remo em 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro Série B, o Atlético Paranaense é o 11º colocado com 14 pontos, em 10 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Atlético Goianiense é o 14º colocado com 11 pontos, em 10 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A gente pode ver ali que é um desempenho ruim, né, dos dois times. Nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, vai ser um confronto difícil aí entre eles, hein? Próximo jogo do Atlético Paranaense será em casa contra o Remo e o Atlético Goianiense também vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem para o Atlético Paranaense, 11 vitórias, são 4 empates e nenhuma vitória do Atlético Goianiense. O último jogo foi em novembro de 2024 pelo Brasileirão Série A, na casa do Atlético Paranaense, o Paranaense venceu por 2-0. Antes disso, em julho de 2024, o Atlético Paranaense fora de casa também venceu por 2-1. Palpite difícil, né, porque as duas equipes não vem numa situação muito boa. O Atlético Paranaense no meio da tabela, se continuar assim vai ficar difícil, né, subir para o Brasileirão Série A. Devido aos números aqui, que eu vejo de vantagem é o Atlético Paranaense jogando em casa e ter vantagem nesse confronto, mas no desempenho ali as duas equipes vêm muito mal. Para esse palpite aqui estou usando o meu primeiro duplo, eu estou indo de Atlético Paranaense e empate entre eles. Jogo 2, América e Ferroviária. Último jogo do América, fora de casa perdeu para o Volta Redonda por 1-0, em casa venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e fora de casa perdeu para o Curitiba por 1-0. A Ferroviária está vindo de um empate em casa com o Botafogo de São Paulo em 1-1, fora de casa perdeu para o Goiás por 2-0 e em casa empatou com o Avaí em 1-1. Classificação do Brasileirão, o América é o 12º colocado com 13 pontos em 10 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. A Ferroviária é a 13ª colocada com 12 pontos, eles estão bem embolados ali no campeonato, né? Com 10 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do América será fora de casa contra o Vila Nova e a Ferroviária vai jogar também fora de casa contra a Chapecoense. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o América, um empate e nenhuma vitória para a Ferroviária. O último jogo só em 2020, a América venceu pela Copa do Brasil por 1-0 em casa. Antes disso também em 2020, o primeiro jogo entre eles pela Copa do Brasil, empate em 0-0 na casa da Ferroviária. A América é outro time, né, que não vem fazendo uma boa campanha, já foi mais forte em casa, jogando em casa tá vindo de um bom resultado aí contra o Atlético Goianiense, mas também, né, perdeu fora de casa contra o Volta Redonda. Como o jogo agora é em casa, no confronto aqui direto o América leva a vantagem em cima da Ferroviária, e como são duas equipes aí que empatam bastante, o que eu tô levando muito em consideração aqui é o América jogando em casa. É um palpite difícil, mas eu tô indo seco no América. Jogo 3, Portuguesa de São Paulo e Nova Iguaçu, Brasileirão Série D. Último jogo aí da Portuguesa, aqui tá falando que foi contra o Pouso Alegre, a Portuguesa venceu por 2-1, mas o último jogo da Portuguesa foi contra o próprio Nova Iguaçu, na casa do Nova Iguaçu, e essa partida terminou empatada em 1-1. Aí depois teve o jogo aqui do Pouso Alegre, a Portuguesa venceu por 2-1 e fora de casa venceu Porto Vitória por 3-1.
e em casa venceu o Rio Branco do Espírito Santo por 2-1. Portuguesa Brasileirão Série D fazendo uma boa campanha. O Nova Iguaçu, como eu disse, né? O último jogo foi contra a própria Portuguesa, empate entre eles em 1-1 na casa do Nova Iguaçu. Antes disso, o Nova Iguaçu venceu o Boa Vista em casa por 2-1 e fora de casa perdeu para o Pouso Alegre por 1-0. Classificação do Brasileirão Série B, a Portuguesa é a líder no grupo com 14 pontos, tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nova Iguaçu ele é o quinto colocado com 9 pontos em 7 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo da Portuguesa será contra o Pouso Alegre fora de casa e o Nova Iguaçu vai jogar em casa contra o Rio Branco. Últimos confrontos entre eles, somente esse jogo que terminou empatado no dia 31/5 na casa do Nova Iguaçu em 1-1. Portuguesa vem numa sequência boa, tem essa vantagem agora de jogar em casa. O primeiro jogo foi empate, né, em 1-1 na casa do Nova Iguaçu. Ali na classificação a gente pode ver que a diferença de pontos entre eles é muito pouca, são apenas 5 pontos. Mesmo assim, tô levando em consideração essa boa campanha que a Portuguesa vem fazendo e ainda jogando em casa. Tô indo seco na Portuguesa. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, nessa partida aqui eu colocaria um empate entre eles. Jogo 4, Azures, Paraná e São José, do Rio Grande do Sul. Último jogo aí do Azures, fora de casa perdeu para o São José por 1-0, em casa empatou com o Guarani, esse não é o de Campinas, né, em 0-0, e fora de casa perdeu para o Marcílio Dias por 1-0. O São José tá vindo de uma vitória, né, em cima do Azures por 1-0, fora de casa empatou com o Barra em 1-1 e em casa venceu o São Luís por 3-0. Classificação do grupo, São José ele é o quarto colocado com 12 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Azures ele é o quinto colocado, só que com 7 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Próximo jogo do Azures será fora de casa contra o Guarani e o São José vai jogar em casa contra o Barra. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo no dia 31/5 de 2025, o São José venceu essa partida por 1-0 jogando em casa. Bom, mesmo o primeiro jogo sendo um placar apertado, o São José vem fazendo uma campanha melhor, é um time que toma poucos gols e mesmo o jogo sendo fora de casa, nesse meu palpite aqui para o jogo 4, eu tô indo seco no São José. Jogo 5, América do Rio Grande do Norte e CSA. Último jogo aí do América do Rio Grande do Norte, 2-0 em cima do Souza, em casa. Fora de casa perdeu para o Ferroviário por 1-0 e em casa venceu o Santa Cruz por 3-0. Já o CSA, fora de casa venceu o São Bernardo por 3-1, em casa empatou com Confiança em 0-0 e fora de casa pela Copa do Brasil, empate com o Grêmio em 0-0. Classificação do grupo, CSA ele é o segundo com 10 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o América, ele é o sexto colocado do grupo com 7 pontos, em 6 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do América será fora de casa contra o Souza e o CSA vai jogar em casa contra o Floresta. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o América, nenhum empate e uma vitória para o CSA. Último confronto só em 2023, na casa do CSA o América venceu por 1-0 e no mesmo ano, em 2023, mais um jogo na casa do CSA pela Copa do Nordeste, empate em 0-0. Esse jogo aqui eu já considero um pouco mais difícil. CSA vem fazendo bons jogos, conseguiu se classificar na Copa do Brasil, vem com moral, mesmo o jogo sendo fora de casa, acredito ser um jogo bem difícil para o América. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, acompanhando aqui os confrontos, como não há empates entre eles, eu tô indo de América e CSA, tentando buscar uma surpresa aqui. Jogo 6, Juazeirense e Confiança. Último jogo aí da Juazeirense, fora de casa perdeu para o Lagarto por 3-1, em casa venceu o Penendense por 1-0 e em casa venceu o União Tocantins por 1-0. O Confiança em casa venceu o Brusque por 4-1, fora de casa empatou com o CSA em 0-0 e em casa perdeu para o Londrina por 2-0. Classificação do grupo, Confiança ele é o quinto colocado com 7 pontos em 5 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Juazeirense ele é a sétima colocada com 6 pontos, em 6 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo da Juazeirense será em casa contra o Lagarto e o Confiança vai jogar fora de casa contra o Ipiranga. Ambos pelo Brasileirão, Confiança Brasileirão Série C
Juazeirense e Brasileirão Série D. Últimos confrontos entre eles, Juazeirense não tem nenhuma vitória, são 2 empates e 2 vitórias. O último jogo somente em 2018, na casa do Confiança, empate em 1-1, e quando o jogo foi na casa da Juazeirense, Confiança venceu por 1-0. Essa partida aqui bem difícil. Na tabela de classificação, o Confiança tá um pouquinho melhor, mas não muita coisa. Nos últimos 5 jogos, 2 times que não são muito consistentes. Juazeiro tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas no confronto direto aqui o Confiança leva vantagem. E para esse palpite aqui, tô usando mais um duplo. Tô indo de Juazeirense por estar jogando em casa, mas tô acreditando também no empate entre eles. Jogo 7, Bahia e Náutico. Último jogo do Bahia, triunfo em cima do São Paulo em casa por 2-1. Na Libertadores, perdeu para o Internacional fora de casa por 2-1. E fora de casa, perdeu para o Grêmio Brasileirão por 1-0. O Náutico tá vindo de um empate fora de casa em 0-0 contra o ABC, Brasileirão Série C. Em casa, perdeu para a Ponte Preta por 1-0. E mais um jogo em casa pela Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo por 2-1. Classificação do grupo, o Bahia ele é o primeiro colocado com 13 pontos. Em 5 jogos tem 4 triunfos, 1 empate e nenhuma derrota. O Náutico ele é o quarto colocado com 8 pontos, tem 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Bahia será pelo Brasileirão fora de casa, contra o Bragantino, e o Náutico também terá Brasileirão Série C em casa contra o Maringá. Últimos confrontos entre eles, 8 triunfos para o Bahia, 4 empates e 3 vitórias para o Náutico. O último jogo foi no mês 4 de 2024 na casa do Bahia, Copa do Nordeste. O Bahia venceu por 3-0 e antes disso, só em 2022 pelo Brasileirão Série B, o Bahia venceu por 3-0 também em casa. Esse jogo aqui, o que complica um pouco é que, se eu não me engano, o Bahia ele já está classificado. Pode ser que ele poupe jogadores para esse confronto, apesar que o próximo jogo é pelo Brasileirão Série A, mas pode ser que venha com um time misto. Mesmo assim, o Bahia jogando em casa com esse bom retrospecto que tem contra o Náutico, eu tô indo seco no triunfo aí do Bahia. Jogo 8, Sampaio Corrêa e Ceará. Último jogo aí do Sampaio Corrêa, jogando em casa, empatou com o Altos do Piauí pelo Brasileirão Série D. Fora de casa venceu o Maracanã por 2-0 e em casa empatou com o Maranhão em 1-1. Já o Ceará tá vindo de uma derrota pelo Brasileirão Série A, em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Fora de casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras por 3-0 e em casa venceu o Sport por 2-0 pelo Brasileirão. Classificação do grupo, Ceará ele é o terceiro colocado com 10 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Sampaio Corrêa ele é o oitavo do grupo com 2 pontos em 6 jogos, não tem nenhuma vitória, são 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Sampaio Corrêa será fora de casa contra o Altos do Piauí, Brasileirão Série D, e o Ceará vai jogar fora de casa contra o Fluminense pelo Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Sampaio Corrêa, 5 empates e 6 vitórias para o Ceará. O último jogo somente em 2023 na casa do Ceará, Brasileirão Série B, empate em 0-0. No mesmo ano, na casa do Sampaio Corrêa, outro empate, só que em 1-1. Bom, o Ceará a gente pode ver que tá melhor, que o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. É um jogo bem complicado, por ser na casa do Sampaio Corrêa, mas pelo que vem apresentando o Ceará nas suas últimas partidas, mesmo com derrotas, é um time muito competitivo. E para esse palpite aqui eu tô indo seco no Ceará. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 9, Central e 13. Último jogo aí do Central, fora de casa venceu o 13 por 3-0. Em casa venceu o Horizonte por 1-0. E mais um jogo em casa perdeu para o Santa Cruz por 2-1. Todos os jogos aqui pelo Brasileirão Série D. Já o 13 em casa perdeu para o Central por 3-0. Fora de casa perdeu para o Santa Cruz por 1-0. E em casa venceu o Ferroviário por 1-0. Classificação, o Central ele é o terceiro colocado com 13 pontos. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o 13 ele é o quinto colocado com 9 pontos. Em 7 jogos tem 3 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo do Central será fora de casa contra o Horizonte e o 13 vai jogar em casa contra o Santa Cruz. Últimos confrontos entre eles, o Central tem 2 vitórias, são 2 empates e 1 vitória para o 13 da Paraíba. O último jogo foi no dia 31/5 desse ano. O 13 em casa perdeu para o Central por 3-0 e quando o jogo foi na casa do Central, somente em 2021, o Central venceu por 2-1. Bom, nesse palpite aqui eu tô levando em consideração o Central tá um pouquinho melhor que o 13 na classificação, vai estar jogando em casa e nos confrontos direto aqui leva um pouquinho mais de vantagem que o 13 e por esse motivo eu tô indo seco aqui na vitória do Central. Jogo 10, Avaí e CRB. Último jogo do Avaí,
Fora de casa perdeu para o Coritiba por 2-1. Em casa venceu a Chapecoense por 2-1 e fora de casa empatou com a Ferroviária em 1-1. Já o CRB fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2-1. Em casa empatou com o Santos em 0-0 pela Copa do Brasil, que se classificou, né? E em casa, pelo Brasileirão Série B, venceu o Criciúma por 1-0. Classificação do campeonato, o CRB ele é o quinto colocado com 18 pontos. Em 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Avaí ele é o nono colocado com 16 pontos. Em 10 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Avaí será fora de casa contra o Volta Redonda, Brasileirão Série B, e o CRB vai enfrentar o Goiás em casa. Últimos confrontos entre eles, vantagem para o Avaí. O Avaí tem 9 vitórias, são 2 empates e 3 vitórias para o CRB. Último confronto só no mês 8 de 2024 na casa do CRB, o Avaí venceu por 2-1, e no mesmo ano, só que no mês 5, na casa do Avaí, o Avaí também venceu por 2-1. Um confronto aqui mais equilibrado, né? Na classificação, mesmo o CRB em quinto, o Avaí em nono, a distância entre eles é muito pouca, são apenas 2 pontos de diferença. No confronto direto, o Avaí tem vantagem, vai estar jogando em casa, mas aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Avaí e CRB também tentando uma surpresa, porque CRB vencendo essa partida aqui é bem comum, não é fora do normal. Jogo 11, Goiás e Volta Redonda. Último jogo do Goiás, fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 2-1, em casa venceu a Ferroviária por 2-0 e fora de casa empatou com o Paysandu em 0-0. Já o Volta Redonda em casa venceu o América por 1-0, fora de casa empatou com o Remo em 1-1 e em casa outro empate com o Amazonas em 1-1. Classificação do campeonato, o Goiás é o líder com 23 pontos em 10 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Boa campanha aqui do Goiás. E o Volta Redonda ele é o 15º colocado com 10 pontos. Em 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Goiás será fora de casa contra o CRB e o Volta Redonda vai jogar em casa contra o Avaí. E não há confrontos entre eles, né, nos últimos anos. Bom, esse palpite aqui não tem muito o que dizer. Goiás é o líder, vem jogando muito bem. Seus últimos 5 jogos aí não perdeu. O Volta Redonda também não perdeu nos seus últimos 5 jogos, mas tá vindo aí com 3 empates também. E tô acreditando que o Goiás não vai deixar escapar essa vitória. Tô indo seco na vitória do Goiás. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também só para garantir. Jogo 12, Maracanã e Imperatriz. Último jogo do Maracanã fora de casa contra o próprio Imperatriz, empate em 0-0 pelo Brasileirão Série D. Em casa perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-0 e mais um jogo em casa perdeu para o Internacional Copa do Brasil por 3-0. Já o Imperatriz teve esse jogo contra o Maracanã, né? Empate em 0-0 na casa do Imperatriz. Fora de casa, empate com o Altos do Piauí em 1-1 e outro jogo fora de casa venceu o Tocantinópolis por 2-1. Classificação no campeonato, Imperatriz ele é o segundo, com 12 pontos em 7 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E o Maracanã é o oitavo do grupo, com 6 pontos, em 7 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Maracanã será fora de casa contra o Sampaio Corrêa e o Imperatriz vai jogar em casa contra o Altos do Piauí. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Maracanã, um empate e nenhuma vitória para o Imperatriz. Último jogo, como a gente viu lá em cima, né? 0-0 entre eles no dia 31/5 desse ano. Maracanã tá vindo de uma sequência bem ruim aí nas suas últimas partidas, tem essa vantagem de estar jogando em casa. Maracanã conseguiu um bom empate na casa do Imperatriz aí em 0-0 e para essa partida aqui tô usando também mais um dos meus duplos. A gente pode ver que o Imperatriz tá um pouco melhor ali no grupo, tem resultados um pouquinho melhor, mas mesmo assim um jogo bem difícil. Eu tô indo de empate e vitória do Imperatriz. Jogo 13, Jequié da Bahia e Penendense do Alagoas. Último jogo aí do Jequié foi contra o próprio Penendense. Fora de casa venceu por 4-2 aí Brasileirão Série D. Em casa venceu o Lagarto por 3-1. E fora de casa, empate com o Barcelona da Bahia em 0-0. Já o Penendense, né, tá vindo dessa derrota pro Jequié por 4-2 em casa. Fora de casa perdeu também pro Juazeirense da Bahia por 1-0. E em casa perdeu para o Sergipe por 1-0, hein? Que campanha ruim do Penendense. Classificação, Jequié é o segundo com 13 pontos em 7 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Penendense é o oitavo com 2 pontos,
Com 7 jogos, não tem nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Inclusive, a gente pode ver ali que são 5 derrotas consecutivas. Próximo jogo aí do Jequié será fora de casa contra o Lagarto e o Penendense vai jogar em casa contra o Juazeirense. Últimos confrontos entre eles, o Jequié tem uma vitória, não há empates entre eles e nenhuma vitória para o Penendense. Último jogo, Jequié fora de casa venceu por 4-2 o Penendense em junho agora de 2025. Bom, como esse confronto aqui tá bem recente e o Jequié fora de casa venceu o Penendense, e a gente olhando ali no grupo, né, o Jequié tá bem melhor e o Penendense ainda vindo de 5 derrotas consecutivas, eu tô indo seco no Jequié. Se o Penendense vencer essa partida, eu consideraria uma zebra. Jogo 14, Remo e Operário. O último jogo do Remo fora de casa perdeu para o CRB por 2-0, em casa empatou com Volta Redonda em 1-1 e outro jogo fora de casa empate com o Atlético Goianiense em 1-1. O Operário jogou em casa, empatou com o Atlético Paranaense em 2-2, fora de casa perdeu para o Amazonas por 2-0 e pela Copa do Brasil fora de casa empatou com o Vasco em 1-1. Classificação do campeonato, Remo é o 6º colocado com 17 pontos em 10 jogos, tem 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, e o Operário ele é o 10º colocado com 14 pontos, em 10 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Remo será fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Operário também vai jogar fora de casa contra o Atlético. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Remo, não há empates, e 3 vitórias para o Operário. Só que o último confronto só em 2023, na casa do Remo, o Operário venceu por 2-1 Brasileirão Série C, e depois só em 2021 pelo Brasileirão Série B, na casa do Operário, o Operário venceu por 2-1. Remo vai ter um jogo bem difícil, né, contra o Operário, o time que dá muito trabalho aí para os seus adversários. Remo tá fazendo boas campanhas quando joga em casa. A gente pode ver ali na classificação que o Remo está melhor que o Operário, mas a distância também não é tão grande. Se o Operário vencer, né, empata em números de pontos. E nos últimos 5 jogos, né, as duas equipes aí apenas uma derrota. Jogo bem complicado. Aqui tô levando muito em consideração o Remo jogando em casa. Tô indo seco na vitória do Remo, porque acabou meus duplos, mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu ia de duplo aberto aqui entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da Loteca 1194. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer os confrontos aqui da grade. Se você gostou do vídeo e ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva. Ajuda demais quando você faz isso. Curta, compartilhe também esse vídeo e deixa aí nos comentários. Quero saber quais são seus palpites. Se você tiver mais informações, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. E é isso. Em breve um novo vídeo aqui sobre a Loteca 1194 para a gente dar aquela refinada e tentar chegar aí nos 14 pontos. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você aí no próximo vídeo. Fui!